Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando e hoje vamos falar sobre um assunto muito requisitado aqui entre os ouvintes do YouTube e leitores do blog. O melhor horário para consumir os carboidratos, quais carboidratos consumir, quais quantidades, eu expliquei tudo para vocês em detalhes. Quanto comer se você faz musculação, se você faz exercício aeróbico, se você é sedentário mesmo, enfim, vários contextos diferentes, respectivas vertentes da dieta low carb e cetogênica para atender seus requisitos específicos, ou seja, as suas necessidades individuais e metabólicas. Mas no final desse vídeo eu falei um pouco sobre a minha rotina atual, os horários que eu faço jejum, se estou fazendo jejum com café da manhã ou não, quais alimentos eu uso nas refeições, todos os ingredientes que eu coloco no meu shake, enfim. Entrei em bastante detalhes assim na minha rotina e passei vários detalhes dos horários de exercício, de como eu estou treinando, quais exercícios eu faço e quais dias da semana eu pratico os exercícios diferentes. Então aproveite até o final, que esse vídeo ficou bem didático, eu acho. Espero ter ajudado a esclarecer bastante coisa para vocês. Já o motivo de eu ter feito esse vídeo introdutório agora, porque esse vídeo é um vídeo introdutório, é o fato de que no final do vídeo a câmera apresentou alguns problemas técnicos, né? Alguns problemas do equipamento de gravação. Mas eu consegui resolver, então escute até o final para aproveitar ao máximo todas as dicas. Vamos lá pessoal, vamos que vamos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando. No capítulo passado eu falei sobre exercícios, biohacks e suplementos para melhorar seu sono. Passei muitas dicas excelentes para melhorar a qualidade do seu sono e falei sobre a importância do amor e uso das palavras positivas no dia a dia. Já hoje vamos falar sobre como melhorar o horário de consumo dos seus carboidratos, o tão chamado time de consumo de carboidratos e das calorias também, para melhorar um dos seus principais biomarcadores de saúde, melhorar todos os seus exames, consumindo um pouco de carboidrato nos horários certos. Muito importante consumir nos horários certos. Então, o time de consumo de carboidratos é essencial e, portanto, eu pretendo explorar alguns estudos sobre esse horário de consumo dos alimentos e explicar a vocês as vantagens de consumir carboidratos pós-treino ou em certos períodos específicos do dia em comparação a um consumo contínuo de carboidratos ao longo do dia, mesmo que em quantidades moderadas. Então vamos que vamos, pessoal. Então é isso. Quanto mais cedo no dia comemos carboidrato, maior a probabilidade de consumirmos mais do que deveríamos. Porque carboidratos viciam, como vocês sabem. É o que os estudos mostram. E carboidratos refinados, principalmente, são mais concentrados em carboidratos ainda, portanto, viciam mais. E esses são muito sedutores, são muito atraentes. E eles agem de modo a ativar centros de prazer no cérebro, no hipotálamo. E o único jeito de esquecê-los, na minha opinião, é trocando por algo melhor. Então eu vou falar sobre o que é melhor do que consumir porcarias e carboidratos refinados. Mas antes eu gostaria de te contar uma coisa muito interessante. Eu gostaria de falar sobre o coach emagrecimento. Nesse mês, para variar, muita gente emagreceu muito com o coach emagrecimento. 2 pessoas, inclusive, emagreceram 3 quilos por semana, o que é incrível, né? Nas primeiras semanas de coach é meio que normal perder 2,5 kg, 3 quilos no começo. E com o tempo emagrecer menos, porém continuamente, né? As pessoas que emagreceram menos emagreceram 2 quilos na primeira semana. É muito normal. Teve uma pessoa que enrolou um pouco mais para colocar em prática e por isso não emagreceu os 2 quilos. Então tudo depende do quanto tempo você demora para começar a aderir ao programa e é muito fácil de seguir, muito fácil de se organizar. Assim que você começa, você já começa a perceber os resultados, a balança vai mostrar o seu progresso, tá bom? Então é um grande sucesso o coach, espero que você aproveite também. Né, se você está focado em perder peso, melhorar a sua qualidade de vida, saúde, que aliás é o que todo mundo quer, né? Então você pode emagrecer aí uns 5 a 10 quilos por mês tranquilamente com aderência ao plano do coach. É incrível, pessoal. Então você pode conseguir o mesmo, você tem o potencial, pode me adicionar aí no WhatsApp no 011 97533 8525, repetindo 011 97533 8525. Ou você pode clicar no link do WhatsApp na descrição desse vídeo do YouTube, que também vai direto para o meu WhatsApp, certo? É mais prático. Então, voltando ao tema de hoje, sobre o horário de consumo de carboidratos. A razão de eu gravar esse vídeo para vocês
é que eu sempre endossei, especialmente para os atletas, especialmente para quem é muito ativo fisicamente, regular sua eficiência de queima de gordura, diminuindo algo que chamo de quociente respiratório, né? Que eu chamo não, que se chama. Isso basicamente aumenta a sua capacidade de queimar mais gordura como energia e menos carboidrato. Lembra, nutrição é um jogo de soma zero. Quando você queima mais carboidrato, você queima menos gordura como energia. Quando você queima mais gordura, você queima menos carboidrato. Então, eu sempre recomendei comer relativamente poucos carboidratos o dia inteiro. E isso entre bastante detalhes no meu primeiro e-book, no e-book também que está disponível recentemente, que foi lançado no meu blog. Então você pode procurar no meu blog, meu e-book novo também, e saber mais sobre os horários de consumo de carboidratos. Mas vamos lá, vamos começar pelo café da manhã. Comer um café da manhã com alto teor de gordura e proteína é melhor do que café da manhã com alto teor de carboidrato, é claro. Mas será que é melhor do que não comer café da manhã? Bom, daí temos que considerar suas preferências, mas em geral o jejum intermitente, né, a janela restrita de alimentação, apresenta uma série de benefícios para a saúde. Então não só você pode começar o dia com jejum, como também você deve começar o dia sem comer carboidratos para você não ter picos de glicose e insulina ao longo do dia. Então, por exemplo, eu como ovos, um pouco de abacate, óleo de coco, eu faço um shake de manhã com todos esses ingredientes e não como muito carboidrato até o final do dia. Praticamente, eu diria que até 20 gramas de carboidrato no almoço e no café da manhã, somando os dois, né? Provavelmente 10 gramas de carboidrato no café, mais 10, 15 no almoço, pós-treino, e um jantar mais carregado de carboidratos, porém carboidratos de baixo índice glicêmico, que não levantam tanto a sua glicose e que são menos prejudiciais. E falando nisso, muita gente me pergunta sobre o meu shake do café da manhã, né? Como é que ele está atualmente? Eu vou passar uma atualização para vocês também. Nesse ponto da questão dos carboidratos, eu pessoalmente como cerca de 70 gramas de carboidrato por dia, às vezes um pouco mais, 80, 90, mas como eu falei, tudo concentrado no período da noite. Então, eu estou essencialmente cetose, com base no meu consciente respiratório, medidor de glicose sanguínea, ou mesmo medidor de cetose de hálito, o Ketonix. Lembrando, pessoal, medidor de cetonas de urina não corresponde a cetose de fato. É melhor você comprar um medidor de glicose contínuo do que usar as tiras de cetose de urina. Bem melhor, né? Eu falo bastante do Freestyle Libre, que é um medidor que você pode comprar na farmácia. Eu compro na Onofre, valor de R$250, você pode monitorar sua glicose sanguínea ao longo de 2 semanas. Vai te fornecer todos os gráficos, todas as estatísticas da sua glicose ao longo da semana e ao longo do dia. Tá legal? E no final do dia, eu faço um pouco de treinamento de força, junto com uma caminhada bem leve. Eu faço exercício o dia todo. Eu treino tá mais concentrado no período da manhã, então eu treino bastante na primeira metade do dia. Na segunda metade do dia, eu faço um pouco de caminhada e um pouco de musculação para regular meus transportadores de glicose e para manter esse padrão de movimento ao longo do dia. Muito importante não só você fazer exercícios, como se movimentar bastante ao longo do dia para regular sua glicose. Tá bom? Eu também uso alguns dos miméticos de restrição calórica de noite, que eu sempre falo. Esses miméticos de restrição calórica são muito interessantes porque eles não só produzem efeito em baixar, em regular sua glicose sanguínea, como também eles regulam enzimas do envelhecimento, aliás, anti-envelhecimento. Então elas reduzem o mTOR, né, que está associado à insulina, é uma via que está associada ao anabolismo, e muito mTOR gera problemas de saúde. E MPK é a via oposta, então você ativa MPK quando você toma esses suplementos e reduz o mTOR. Então você quer ativar mTOR, o anabolismo, ao longo do dia, né, enquanto você está treinando, fazendo exercício, uma quantidade razoável, né, não uma quantidade alta, por isso que você não vai consumir carboidratos, porque se comer carboidratos ao longo do dia, seu mTOR, sua insulina vai ficar muito alta, e você não quer isso, você quer ativar mTOR apenas o suficiente para você desenvolver músculo sem acumular gordura e estresse oxidativo e inflamação. Então só músculo você quer desenvolver ao longo do dia e no final do dia você quer trocar para um período catabólico, em que você reduz a mTOR, aumenta a MPKinase e com isso você ativa a autofagia também. Você passa 16 horas do seu dia, um período de jejum, entre o jantar e o almoço do dia seguinte ou
café da manhã adiantado, daí depende da sua preferência, né? Tem pessoas que adiantam o café da manhã, aliás, adiantam o almoço, tem pessoas que atrasam o café da manhã, mas o importante é você ter esse espaço de pelo menos 14 horas entre as refeições, tá bom? E esses suplementos que eu falei podem te auxiliar a você entrar no período de autofagia e de ativação da enzima AMP quinase durante a noite. Suplementos de berberina, que são miméticos de restrição calórica, extrato de melão amargo, canela, gengibre e essas coisas, inclusive metimorfina, que é o medicamento que eu tomo também. Então eu consumo cerca de 50 gramas de carboidrato com jantar, de coisas como batata doce, inhame, abóbora, chocolate amargo, talvez alguma sopa, um presinho de batata, um escondidinho, algo do tipo. Às vezes inclusive um pouco de leguminosas, feijão, quando são bem preparadas, porque as leguminosas, se você não cozinhar bem na panela de pressão, você pode passar por intoxicação alimentar, né? As lectinas e os antinutrientes das leguminosas são muito poderosos, eles são mecanismos de defesa dos grãos e das leguminosas para destruir os predadores, impedi-los de consumi-los. Eles querem destruir seus predadores, manter afastados os predadores e sobreviver, proliferar como espécie. Então tome muito cuidado com as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, cozinhe bastante na pressão, né? Deixe de molho na água por um tempo e assim você reduz substancialmente as lectinas, minimiza ao máximo elas para não sofrer seus efeitos deletérios, tá bom? Então basicamente eu fico em cetose o dia inteiro, depois eu faço um reabastecimento de carboidrato no período da noite, às vezes também não consumo carboidrato à noite, não são todos os dias, mas geralmente faço, né, com essa carga de 70 a 80 gramas de carboidrato por dia, mas cada um tem o seu nível, o seu ponto de equilíbrio. Então se você treina pouco, né, isso é um motivo para você consumir menos carboidrato, né, lembrando sempre carboidrato de boa qualidade. Então, por exemplo, final de semana eu mudo um pouco minha rotina, eu passo a surfar, ao invés de fazer academia, pedalo, ando de bicicleta, tento usufruir bastante da natureza, então eu faço uma alimentação pós-treino e pré-treino mais rica em carboidratos, já começo na sexta-feira à noite consumindo carboidrato, sábado consumo mais carboidratos ao longo do dia, talvez totalizando aí umas 120, 140 gramas de carboidrato, porque realmente o treino vai ser pesado, vai ser 4 horas de surf, e como tem períodos glicolíticos, né, não é um esporte puramente aeróbico, eu uso esse carboidrato aí para abastecer meu treino e quebro a cetose temporariamente, mas isso não importa. E daí para você consumir uma dieta mais carregada em carboidratos no final de semana, no meu caso eu preciso comer uma tapioca, um arroz branco, né, fontes mais concentradas de carboidrato. Mas, novamente, a individualização é a chave, você tem que ver qual é o seu caso. Então esse é praticamente o único momento que eu subconsumo de carboidratos, né? Eu posso comer umas 120 gramas de carboidrato por dia quando eu surfo 3 a 5 horas, pessoal. São 3 a 5 horas de surf. Exercício remando praticamente 50% do tempo ou mais. Mas no dia a dia, nos dias úteis da semana, meu medidor de glicose contínuo mostra um controle glicêmico quase que perfeito. Um consumo de carboidrato de noite, o que significa aí uma hemoglobina glicada baixa de 4,6, 4,8, e a minha glicose média aí fica em torno de 85 mg por decilitro, né, que corresponde a esses 4,6, 4,8. E mais detalhadamente, é só quando você come carboidratos no almoço que sua glicose pode ter picos ao longo do dia. Então mesmo treinando na parte da manhã, se eu consumir mais de 15, 20 gramas de carboidrato, eu começo a ter picos de glicose ao longo do dia. Eu já não fico mais em cetose ao longo do dia. Já começou a ter picos, mesmo com um mero consumo de 30, 40 gramas pós-treino. Por isso, né, com base nisso, na minha própria individualidade e nos estudos, eu opto consumir carboidratos apenas no período da noite, quebrando a cetose apenas um momento do dia. Tá bom? Então, nesse sentido, eu costumo ajudar meus clientes do coach, emagrecimento, dramaticamente reduzirem sua glicose sanguínea. Então, estabilizá-lo ao longo do dia, sem picos de glicose alta, é muito, muito importante. Isso eu vejo quase todos os dias com meus clientes, pessoal, quase todos os dias. Assim, você vê picos de glicose bizarro, daí a pessoa acorda no meio da noite com fome, se sente tonta e cansada.
Então é muito importante regular a glicose sanguínea para o humor e para diminuir os níveis de ansiedade. Enfim, é uma série de problemas que surgem aí com o padrão de consumo de suco, usar arroz, refrigerante no almoço. Enfim, a pessoa começa o dia com o pé esquerdo, né? Começa comendo carboidrato de manhã, carboidrato no almoço e a insulina fica alta o dia inteiro, o hormônio que armazena a gordura. E muitas vezes os sucos são os culpados, né? Entrando em mais detalhes, já que muita gente acha que suco é saudável. Então, tem muitas pessoas pré-diabéticas, diabéticas, por causa dos sucos, né? Elas acham que são saudáveis, mas na verdade nada mais, nada menos que bombas de açúcar. Por isso também que eu comecei uma temporada agora de uma série de artigos de receitas de sucos low carb, para vocês verem que na dieta low carb também é possível escolher sucos de boa qualidade, com baixo índice glicêmico, baixo teor de açúcar, né, com aí o máximo de 77 gramas de açúcar por 200 ml de suco, de preferência. Sucos tradicionais, lembrando, suco de laranja, de uva, de pêssego, de qualquer suco que seja no mercado, a grande maioria tem mais de 25 gramas de açúcar por 200 ml de suco, portanto é uma bomba de açúcar e você quer evitar isso, porque isso é a mesma coisa, produz o mesmo efeito que refrigerantes, né? Um efeito pode não ter o mesmo efeito acidificante, mas é um efeito metabólico muito deletério por aumentar os radicais livres, os AGEs decorrentes da glicemia alta, tá? Então muito rico em glicose e frutose esses sucos, portanto escolha sucos low carb como suco de limão, cranberry, você pode escolher suco de cranberry, suco de morango que você pode bater no liquidificador e fazer em casa, e esses tipos de bebidas, né? O suco de cranberry é delicioso, você encontra no mercado, tem menos 5 gramas de carboidrato por 200 ml. A limonada que você faz em casa também é baixíssima em carboidrato. E você pode fazer suco de beterraba, suco de cenoura, né? Sempre controlando o teor de água para não deixar o suco muito concentrado. Assim você tem menos de 7 gramas de carboidrato por 200 ml de bebida, tá legal? Mas, né, daí o cidadão vai lá, coloca suco de laranja com suco de uva, daí a glicose vai para o espaço. Não tem jeito, vai virar pré-diabético e diabético em muito pouco tempo. Então você tem que saber qual suco que você está tomando. E de qualquer forma, né, pulando para o nosso próximo assunto, nosso tópico, como melhorar os biomarcadores de saúde consumindo carboidratos de noite. Um exemplo vivo disso sou eu, Mike Roberto também, que é um cara que autor do blog Price Flow. Ele fez um seguinte experimento, ele não comeu carboidrato, seguiu a cetose rígida, ele começou seguindo a cetose rígida, né, mediu seu LDL, que é o colesterol, triglicérides, hemoglobina glicada, insulina, testosterona, hormônios, enzimas hepáticas, tudo que podia, tireoide, tudo que ele podia estar medindo, ele mediu e depois trocou para uma dieta com 100 gramas de carboidrato no período da noite. Então essa dieta, ele observou as alterações, né, nesse padrão de consumo, nos seus exames. E esse cara é um esportista ávido, né, só para colocar em contexto, né, não é uma pessoa normal comendo 100 gramas de carboidrato, uma pessoa sedentária que não faz absolutamente nada de exercício ou que faz exercício 2 vezes na semana. Ele é mais como eu, que treina todos os dias e trocou a cetogênica por uma cetogênica mais flexível com carboidratos à noite. Então é um exemplo idêntico ao meu exemplo, tá? Então o que ele começou a fazer foi algo muito parecido com isso que eu faço. Ele começou com essas 100 gramas de carboidrato líquido por dia e descobriu que seus triglicérides despencaram, seu HDL não pareceu ser afetado de forma substancial, seu LDL caiu, né, inclusive, seu colesterol total caiu significantemente e o colesterol bom HDL manteve-se estável. E a insulina dele também caiu, inclusive, ó, aumentou o carboidrato e a insulina caiu. Por quê? São carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Ele compensou esse aumento de carboidratos com uma redução proteica, do excesso de proteína, né? Que você não precisa comer 50 gramas de proteína por refeição, por exemplo, né? Se você come 4 refeições ao dia, então de repente você deixa de comer 160 gramas de proteína por dia e passa a comer 120 gramas de proteína e inclui um pouco de carboidrato à noite. Desse modo você consegue melhorar seus marcadores, entendeu? Sempre você tem que ajustar, aumenta um pouco de proteína, diminui o carboidrato, aumenta o carboidrato, diminui um pouco de proteína, né? Contanto que você tenha ainda proteína suficiente para suportar seu treino. Então isso você tem que prestar atenção também,
tá? Mas eu acho que o mais interessante foi que ele viu um aumento na testosterona total livre, subiu de 600 e pouco, 680 eu acho, para 790. E ele fornece muitos números, muitos dados dos seus exames. Para quem quiser se aprofundar mais detalhadamente, eu posso deixar o link aí. Mas na minha opinião, isso é uma estratégia bem favorável, já que uma dieta baixa em carboidratos, com carboidratos suficientes para dar aquela forcinha, né, à noite, junto com as proteínas e um treino forte, especialmente para entusiastas do exercício ou pessoas muito ativas, pode realmente manter, melhorar o seu metabolismo, fazer com que você seja mais fácil seguir a dieta, né? Acho que acima de tudo, porque às vezes você é um atleta, está cansado de comer 3.000, 3.500 calorias por dia, você quer de repente comer um pouco menos e aumentar os carboidratos para dar essa força anabólica aí, sem precisar ingerir tantas calorias, né? Então há pessoas aí, fisiculturistas, que seguem uma dieta cetogênica, conseguem desenvolver massa muscular incrivelmente, né? Crescer em pouco tempo, desenvolver constantemente, ganhar massa, chegar a pesar 90, 95 quilos, mas existem outras pessoas, os hard gainers, que são ajudados, auxiliados com o consumo de carboidrato, no sentido de ganho de massa magra, tá? E não que como eu falei, então, não que a cetogênica pura não funcione para fisiculturistas, mas ela pode ser mais difícil ser incorporada quando há um requerimento calórico muito alto, tá? Lembrando, carboidrato aumenta a insulina. E a insulina pode melhorar a síntese de proteína. Então a insulina, junto com o consumo proteico, favorece o ganho de massa muscular. E o que eu noto, né, que esses carboidratos de noite, com esses carboidratos fica mais fácil manter o peso mais elevado, sem precisar comer gordura demais, como eu falei, e dessa forma manter os exames ótimos também, já que você está reduzindo as calorias enquanto você está aumentando um pouco os carboidratos. E parecido com o Mike Roberto, que eu faço há muito tempo, eu inclusive já experienciei, né, uma melhora dos exames, reduzindo a gordura e aumentando o carboidrato. Por exemplo, já segui a cetogênica com triglicérides 55, 60, e também já segui uma dieta mais alta em carboidrato, com digamos 100, 150 gramas de carboidrato, e ao mesmo tempo reduzindo os triglicérides para 35 mg decilitro, que eu mantive por muito tempo. Então uma dieta de 100, 150 gramas de carboidrato por dia, eu consegui manter por alguns anos, e ainda ter triglicérides hepáticos super reduzido. E a glicose inclusiva num nível bem controlado, 5.1, 5.2. É claro, se reduz os carboidratos, sua glicose diminui. Por isso que eu faço agora um esquema mais 70, 80 gramas de carboidrato por dia, para manter minha hemoglobina glicada em torno de 4.6, 4.7, o mais baixo possível. E os triglicérides também, o mais baixo possível, nessa faixa aí de 40 mg por decilitro. Então acho que tem um sweet spot aí para cada indivíduo, né? Um equilíbrio que você até certo ponto pode regular com o seu teor de proteína, gordura, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, se você é um esportista. Agora, se você não é esportista, você fica realmente tem menos espaço para manobra, você tem que consumir menos carboidrato, e se você aumentar um pouquinho de carboidrato, você tem que diminuir a proteína, mas ao mesmo tempo você não pode reduzir muitas proteínas para não ter problemas de perda muscular, né? Perda muscular gradual com idade, sarcopenia e etc. E também porque a proteína fornece um substrato para o sistema imune e para a saúde dos órgãos. Então o consumo proteico é muito importante, você sempre tem que ter uma faixa aí para manter o seu equilíbrio de nitrogênio. E para mim isso significa mais especificamente 120 gramas de proteína por dia, quando eu como aí umas 100 gramas de carboidrato, e digamos umas 130, 140 quando eu estou comendo 70 gramas de carboidrato. No final, a glicose pode ficar ligeiramente mais alta se você aumentar demais os carboidratos, porém continua relativamente baixa se você é um cara que se movimenta todo dia e tal. Então o equilíbrio é a chave, né? E vou deixar os carbs para a noite, pós-treino, por vários motivos, né? Como eu falei, para evitar esses picos de glicose ao longo do dia. Então, assim como constatado nos experimentos do Mike, eu acabei
mencionar que realmente não há um impacto deletério na inflamação, na insulina, na hemoglobina glicada, se esses carboidratos forem de baixo índice glicêmico, carboidratos de boa qualidade, respeitando sempre o time do consumo de carboidratos. O time do consumo de carboidratos é muito importante. Mas no final é muito interessante ver alguns desses testes de laboratório de alguém que adotou algo muito semelhante ao que eu venho fazendo ao longo dos anos, né, e recomendo há anos. Então é muito parecido com a abordagem do John Kiefer, né? Quando eu descobri o John Kiefer, sua abordagem Carb Night, do Carb Backloading, foi muito interessante. Essa abordagem é muito parecida da John Kiefer, né, o do Mike, mas o John Kiefer dava um cenário mais liberal, assim, em termos de fontes de carboidratos. Assim, recomendava donuts, cheesecake, pão, um monte de porcaria, contanto que fosse de noite e algumas vezes na semana. Mas hoje sabemos que essa abordagem é um pouco deletéria, porque tem que prestar atenção aos óleos refinados, né, à qualidade do carboidrato, ao glúten. Né, e não é só comer qualquer tipo de carboidrato ad libitum à vontade à noite que vai resolver. Não é assim. A qualidade do carboidrato é muito importante. Se comer uma batata doce, tem 20 gramas de carboidrato, baixo índice glicêmico, sua glicose vai subir muito menos que você comer um arroz branco, que você comer um trigo, né, qualquer farinha, qualquer croissant, qualquer farináceo, enfim. Então escolha esses carboidratos se você fizer esse carb backloading aí. E outra coisa que algumas pessoas gostam nessa abordagem é comer mais carboidratos à noite pode melhorar a produção de serotonina à noite, já que a serotonina é precursor de melatonina, tem um argumento de que isso melhora a qualidade do seu sono. Eu pessoalmente não sinto muita diferença, particularmente na alteração do sono. Eu posso estar em cetose noturna, né? Posso estar cetose à noite, comer uma janta low carb ou não, que eu vou dormir mais de 9 horas por noite, 9 horas por noite tranquilamente nessa faixa aí, e meu sono é fenomenal. Então, como eu geralmente estou me exercitando bastante, consumindo um desses compostos aí que eu falei, antes de comer os carboidratos de noite, né, berberina, os miméticos de restrição calórica, que regulam a glicemia, eu não experiencio, né, eu não sinto nenhuma, eu não vivencio, não presencio nenhuma hipoglicemia ao longo da noite. Então minha glicemia fica estável ao longo da noite também, na faixa de 70 a 90 pontos a noite toda. Geralmente a glicose fica mais baixa no começo da noite e fica um pouquinho na faixa de 70 e na faixa de 85 no período da manhã. Né? Essa variação noturna é normal, né? E essa queda de cetose também é normal em sua resposta ao cortisol diurno. Ao você despertar, ao você acordar, você tem uma produção de cortisol que faz sua glicose subir um pouco de manhã, comparado ao início da noite, tá? Então o café também aumenta um pouco ligeiramente a glicose, mas não significativamente. Né? No meu caso não tem nenhum pico, só fico perto de 80 a 85 miligramas de decilitro. E é por isso que eu acho importante você testar sua glicemia várias vezes durante o dia, durante a noite. Usa aí o Freestyle Libre, medidor contínuo de glicose. Se quiser comprar no link desse vídeo também, já apresentei eles para vocês em outros vídeos passados, mas eu vou colocar o link aqui de novo para vocês também verem no vídeo, tá bom? Então é muito importante, vou deixar várias informações aí no link desse vídeo, do meu e-book, do medidor de glicose e outros links, tá bom, pessoal? Mas de qualquer forma, essa experiência aí foi interessante, a experiência que chamam N = 1, N = 1, né, no qual você faz uma autoexperimentação com uma mudança prevista na sua dieta. Então ele mostrou que comer 100 gramas de carboidrato por dia, se você tem uma rotina de treino diário, pode melhorar a sua glicose. Lembrando, é um depoimento, é uma evidência anedótica, não é ciência, então por isso que siga a ciência low carb e experimente o que funciona para você. Veja não só os níveis de triglicérides, mas os níveis de inflamação também, e todo o resto aí, né, como ele fez, tá? Agora, mudando um pouco de assunto, voltando à questão de pular o café da manhã, eu acho que para a maioria das pessoas pular o café da manhã é a alternativa mais viável, né, de um jejum diário de 14 a 18 horas. Tem gente que prefere fazer durante a noite, ou seja, não jantar, tá bom? Mas na prática, meus clientes, vejo que quase todos eles querem fazer de manhã o jejum. Então alguns clientes preferem treinar em jejum de manhã e outros preferem treinar final de tarde. Mas fazendo o jejum de manhã sempre de qualquer jeito. Importante é fazer todos os dias. E quando fazemos jejum na parte da manhã e treinamos,
Daí você vai ter uma opção de tomar um pós-treino algumas horas depois do exercício, ou mesmo deixar o pós-treino depois do almoço. Então imagina, você treina aí de manhã às 6, 7 da manhã. Você pode esperar até o almoço para tomar seu pós-treino, ou você pode tomar o seu café da manhã atrasado para completar o seu período de jejum de 14 a 16 horas, tá bom? É sempre interessante não jantar muito tarde, porque se você jantar tarde, você não vai conseguir completar 14 ou 16 horas sem ter que atrasar demais o seu café da manhã. Mas sempre leve em consideração suas preferências individuais também. Tem gente que prefere esperar até o almoço para comer, já outras pessoas, como eu, fazem uma panqueca low carb, shake ou pão low carb como pós-treino, completando assim 14 ou 15 horas de jejum diário, lá pelas 10h30 da manhã, quando eu quebro meu jejum de 15 horas diário. Um pouco mais curto do que o típico jejum de 16, 18 horas, mas lembrando que ao mesmo tempo, devido ao fato de ser pós-treino, isso carreta em uma série de benefícios e acelera um pouco os efeitos do jejum, quando você treina em jejum. Então você pode treinar em jejum manhã e você pode treinar em jejum final de tarde. Quando eu digo jejum final de tarde, eu digo após aí um período de 5 horas sem se alimentar. Então você alimentou, se almoçou 1 da tarde, por exemplo, você pode treinar às 6 em jejum, que também vai favorecer algumas alterações metabólicas e corporais bem interessantes. Então, resumindo, o jejum acelera a limpeza das células via autofagia, o sistema de desintoxicação do corpo. Então, também leva ao aumento do hormônio de crescimento quando você treina em jejum, ou quando você faz jejum mais tempo. Por isso que quando você é um esportista e entra em modo de queima de gordura, medido pelo seu consciente respiratório, ele produz mais cetose e mais queima de gordura no músculo e no corpo com mais rapidez do que quem está fazendo o jejum sem exercício. Então você aumenta a produção de IGF-1, mais especificamente hormônio de crescimento, só na realimentação, o IGF-1. Então você aumenta o hormônio de crescimento quando você treina em jejum, regula as enzimas desintoxicantes do seu corpo, superóxido desmutase, glutationa, catalase. Então uma série de alterações benéficas no seu corpo quando você treina em jejum. Então, isso acelera os efeitos positivos de jejum, treinar sem comer, produz cetose mais rápido, ou seja, queima de ácidos graxos como energia, e também aumenta a neurogênese, que é BDNF, a criação de novos neurônios via cetose e aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, como eu prometi para vocês, eu vou deixar o link dos vídeos das receitas low carb de panqueca, omelete, pão, para você quebrar o seu jejum de manhã. Então, a gente acha que a low carb é só ovo e bacon. Não, você tem várias opções no café da manhã, shakes com abacate, óleo de coco, leite de amêndoas, assim, uma série de opções, vários tipos de bacon, queijos diferentes. Você pode experimentar vários alimentos que são low carb e que podem fazer parte do seu café da manhã ou seu café da manhã pós-treino em jejum. Meu shake atualmente está bem interessante, então vou falar um pouco sobre o meu shake. Ele é bem delicioso e a vantagem é que eu consumo ele saboreando. Eu consumo ele aos poucos, geralmente eu demoro meia hora, às vezes 40 minutos para terminar o shake. Então eu tomo ele umas 10 da manhã e na minha rotina isso após já ter feito um pouco de movimento, após já ter caminhado, subido escada e muitas vezes após ter feito sauna de manhã também, embora a sauna tenha feito mais à noite ultimamente. Então eu já fiz um pouco de movimento em jejum, já fiz um pouco de exercício, comi meu shake lá pelas 10h30, depois eu vou só almoçar lá pela 1h30 da tarde e assim, dá continuidade. Aliás, eu treino antes de almoçar, então antes de tomar meu café da manhã atrasado, eu já fiz caminhadas, já subi escada, aí lá pela 1h30 da tarde eu tô comendo meu pós-treino depois de ter treinado, e a janta também, eu vou jantar depois de ter feito algum movimento. Então foque em fazer o jejum diário de 16, 14, 15 horas, como você quiser, e tente quebrar o jejum com uma refeição low carb, de preferência, aí do jeito que você quiser, mas de preferência com pelo menos 14, 15 horas de intervalo. Daí eu uso aí, como eu falei,
proteína da clara do ovo, eu uso ovo, eu uso leite de amêndoas, leite de coco, também o aminoácido do Perfect Amino do Dr. Minkoff, inclusive já falei várias vezes, é um aminoácido assim, que tem absorção perfeita, né? Embora não tenha nutrientes como a carne, como o ovo, ele tem uma absorção perfeita, então isso auxilia também no meu treino, na minha rotina, quando eu preciso comer proteínas e não tenho tempo de comer muito. Eu simplesmente coloco uma colher de sopa de farinha de linhaça também, coloco um extrato de beterraba, coloco cacau em pó, canela e provavelmente tem mais coisa, né? TCM, MCT, eu sempre coloco bastante coisa no meu shake, mas tudo está organizado numa bandejinha. Então eu trago da minha despensa para a cozinha e já bato todos os ingredientes de uma vez. Eu não tenho trabalho de ficar pegando uma por uma, então um item por item, terminando meu shake em 5 minutos está pronto, tá? Daí os suplementos de cetose que eu uso o ácido graxo caprílico do Bulletproof e o colágeno também. Geralmente umas 10, 15 gramas de colágeno por dia, eu tomo um pouco de manhã e um pouco de noite. E a espirulina, estou comendo em cápsulas, muito prático, ao invés do shake. Eu acho que o gosto da espirulina é um pouco forte e atrapalha o sabor do shake. Então tem gente que usa espirulina, clorela no shake, eu acho que um pouco pode não atrapalhar o gosto, mas eu prefiro tomar em cápsula, tá? E se você tem hipotireoidismo e tal, evite essas coisas como excesso de espirulina, vegetais verdes e mesmo o sulforafano, que é um suplemento que eu tomo umas 3 vezes na semana, que é um suplemento bem interessante. O sulforafano do broto de brócolis, mas é algo que pode estar exacerbando os sintomas da tireoide, do hipotireoidismo. Então você tem hipotireoidismo, é bom você não se entupir de vegetais verdes, né? Comer poucas porções por dia e também não comer sulforafano demais na forma de broto de brócolis. Eu bato broto de brócolis no shake também. Então, na minha opinião, o shake não poderia estar melhor. Eu já experimentei vários sabores diferentes, várias misturas diferentes. Eu coloco aí 70, 100 ml de leite de amêndoa e fica uma bebida cremosa, assim como um latte do Starbucks. É praticamente um leite cremoso, delicioso, que às vezes demora até quase 1 hora para eu tomar. É muito, muito delicioso e é um jeito também de controlar minha fome, eu acho. Que quando você saboreia mais o efeito da comida no dia a dia, você não sente falta de comida, assim. Às vezes eu tenho que lembrar de comer, às vezes eu tenho que lembrar, putz, está na hora de comer. Não quero comer, tem outras coisas para fazer, tem tanta coisa interessante para fazer, para que eu vou ficar comendo toda hora. Mas aí eu tenho que lembrar que se eu não comer eu vou perder massa muscular e eu vou emagrecer demais. Então às vezes acho que na maioria das vezes fica mais fácil emagrecer do que engordar quando você é um queimador de gordura. Então é isso aí, pessoal, vire um queimador de gordura que você nunca vai se preocupar em emagrecer, você vai se preocupar no contrário, em engordar, porque você vai emagrecer assim que nem uma máquina de queimar gordura, tá? E outra coisa que auxilia bastante na saúde, na queima de gordura, é a sauna. Pesquisas da Finlândia descobriram que a sauna diminui CPR, proteína C reativa, que são os melhores biomarcadores para inflamação. Então você reduz a inflamação, tem uma redução imensa nos casos de mortalidade total, mortalidade por doença cardíaca nas pessoas da Finlândia, dos estudos da Finlândia, que é uma febre por sinal, quando fazem 7 dias na semana de sauna. Se você fizer 3, 4 vezes, você vai ter os benefícios, mas pela metade, praticamente. Então, isso é o que eu faço. Eu faço 3 vezes na semana, mais ou menos, sauna. Não gosto de fazer todos os dias, porque, enfim, tem outras coisas para fazer. Mas é muito interessante, porque reduz os riscos de mortalidade total, doenças cardíacas e Alzheimer, né? Então, muita gente tem variações de gene que tem mais probabilidade, uma maior chance de desenvolver Alzheimer e doenças cardíacas. Essas pessoas são muito beneficiadas com a prática de sauna. Então fazer uma sessão de sauna, além de fazer um mergulho frio aí pela manhã, um chuveiro gelado, né? Pode ser não ser sua preferência, pode não ser seu gosto, mas isso que a ciência mostra que é excelente, né? Para mim, eu me sinto como se eu valesse $1 milhão, né? Um Superman, quando eu faço de manhã uma sauna com banho gelado. Não tem sensação melhor para começar o dia. O efeito no humor, no cérebro é muito profundo, é muito bem documentado na literatura os efeitos na produção de BDNF, na neurogênese, o crescimento dos neurônios no hipocampo, a melhora da função cognitiva, a melhora do funcionamento do seu cérebro. Então você pode
usar também a sauna para construir células vermelhas no sangue, para aumentar a resiliência celular, através da produção de proteínas do quê? Proteínas de choque térmico. Essas proteínas são notavelmente eficazes na redução da inflamação e no aumento da longevidade. Então tem alguns genes específicos, variações de genes que as pessoas tendem a viver mais, justamente porque regulam, ativam essas proteínas de choque térmico. E você pode atingir as proteínas de choque térmico como? Você pode ativá-las via calor e frio, né? Via banho gelado, sauna ou, né, essa combinação de frio e calor excessivo. Tá? Então a terapia termogênica é excelente para a longevidade, é excelente para as proteínas de choque térmico, que aumentam as mitocôndrias, aumentam o seu metabolismo, aumentam a queima de gordura e reduzem a inflamação, entre muitos outros efeitos benéficos para o corpo. Tá? Então eu praticamente tenho um santuário aqui no clube de casa e eu vou lá, faço a sauna diária, faço exercício, caminho na floresta, vou andando para a academia, gosto de me movimentar bastante. Às vezes leio um livro na sauna, faço yoga para não perder tempo, não gosto de ficar na sauna deitado, não sei que seja bem tarde da noite, eu deito para relaxar já para ir induzindo a sono, para descansar. Mas geralmente eu costumo ler alguma coisa na sauna, às vezes eu faço yoga, às vezes eu escuto podcast ou mesmo só música mesmo. Né? Usando o Bluetooth, é claro que você não pode ficar com o celular dentro da sauna. Então essas coisas você pode fazer sauna de modo que você aproveite mais seu tempo. Você pode fazer sauna após a academia, então você pode sair que nem eu faço para a academia, direto eu vou para a sauna. E você pode encontrar nas capitais do Brasil prédios novos com sauna. Né? Em São Paulo, muitos prédios novos já tem sauna. Eu faço sauna no final de semana também. E você pode encontrar academias com sauna. Então é só você colocar no Google aí, no Google Maps, e encontra uma academia local que tenha sauna. Então basta ter força de vontade, querer implementar todos esses conceitos aí para melhorar a sua longevidade, a sua saúde, né? Deixe os carboidratos para a noite, sempre que você for consumir, regule a quantidade de carboidratos. Se você é um atleta, de repente você pode comer 80 a 100 gramas de carboidrato. Se você faz exercício 3, 4 vezes na semana, talvez umas 60, 70 gramas de carboidrato por dia já seja um nível bom para você. Se você está precisando emagrecer mais, daí você pode focar numa faixa mais cetogênica de menos 40 gramas de carboidrato por dia. Então, contexto individual é tudo. Então, essas são ótimas perguntas que eu tentei responder hoje. Espero ter elucidado essa questão, né, e ter elaborado bem para vocês. Espero que tenha sido fácil de entender. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.